A metamorfose é um fenômeno biológico incrível que certos bichinhos possuem a capacidade de fazer. É como se a natureza nos apresentasse uma mágica particular, onde uma criatura vai se transformar em outra completamente diferente daquela que ela um dia já foi. Mas essas mudanças, visualmente falando, vai além das mudanças físicas e estruturais, que são aquelas que o público já conhece e são as mais perceptíveis. Mas se você for se aprofundar, vai perceber que uma lagarta, no estado inicial, tem que se alimentar de folhas e frutas. E também se movimenta dessa forma estranha. Mas, quando já se torna uma borboleta, é necessário que ela se alimente de néctar e pólen, além de terem asas e pernas agora, e serem bem mais bonitas, né? Não tem comparação. Ou seja, todo o seu funcionamento, os seus hábitos e costumes de antes mudam por ser um processo extremamente complexo e coordenado que envolve mudanças hormonais, celulares e genéticas também. É literalmente como se aquele pequeno animal fosse reconstruído do zero. É um fenômeno biológico que nos encanta pela sua beleza e o seu grande significado simbólico em nossas vidas. Um lembrete de que a vida é cheia de transformações e que, assim como os animais, nós também podemos nos reinventar e evoluir ao longo de nossas vidas. Mas, e se não fosse algo apenas simbólico? Quer dizer, eu ouvi falar por aí, historicamente falando agora, que países na Guerra Fria tentaram fazer experimentos governamentais com o objetivo de conseguir criar um super soldado. A gente já conhece essa história. Mas que supostamente os americanos tentariam fazer combinações de animais com embriões humanos artificiais, que é para não matar todo mundo. Mas, obviamente, como qualquer outro experimento científico, precisa de testes e muitos testes. Isso poderia dar muito errado, tipo, em 100% das vezes, ou em quase todas. E se por alguma hipótese alguém conseguisse permanecer vivo mesmo depois de ter passado por um desses experimentos, considerando o fato de que ainda estamos falando de animais metamorfos, que resultado teríamos? Na minha cabeça, é o mais grotesco possível. O DNA e a genética desses animais são muito diferentes das dos seres humanos, que significa que uma junção entre eles dois é praticamente nula. Mas se mesmo assim um indivíduo vivesse, seriam incontáveis e imprevisíveis as consequências que poderia sair desse experimento. Malformação. Poderia haver uma malformação cognitiva, tanto a nível celular quanto em órgãos e sistemas internos do indivíduo, o que significa que ele poderia não viver por muito tempo. Doenças. Pois com tantas novas combinações genéticas diferentes e novas dentro do corpo desse ser, poderiam sim se desenvolver doenças novas. E com novas eu quero dizer doenças nunca vistas antes. Isso te lembra alguma coisa? Rejeição. Como já foi dito, com uma genética que não bate uma com a outra, afinal de contas, animais metamorfos com seres humanos são coisas completamente diferentes. As combinações genéticas iriam se rejeitar e ele apenas não ia sobreviver. Funcionalidades inesperadas. Esse é o mais legal, porque poderiam haver características ou habilidades novas nesse novo ser. E também poderia haver o contrário, como funções essenciais comprometidas e tudo mais. Mas o fato de que teriam habilidades novas, talvez escalar as paredes ou mesmo se metamorfar, é uma coisa muito interessante de se imaginar a se evoluir. Ok, mas eu vim aqui nesse vídeo só pra me ver uma aula de biologia de graça, sim. Cadê o que o título do vídeo propôs, cara? Vividamente desse momento constrangedor. Calma, meu ser humano doce. Vocês vão já entender o motivo pelo qual eu tô tanto com o pé no chão até agora. Doppelganger. Nomenclatura que ficou bem famosa a partir do século XIX, em torno de 1801 e 1900. Mas a sua fama percorre até os tempos atuais. Bastante presentes em literaturas, no terror e atualmente na cultura popular.
O doppelganger é como se fosse um gêmeo que não tem relação sanguínea com você, mas que possui a aparência idêntica à sua. Mas o que poderia ser um doppelganger? Calma, meu camaradinha, eu tenho algumas sugestões aqui para você. Viagem no tempo. Podem ser versões de nós mesmos do futuro, ou até mesmo do passado, que fica conectado com conceitos de multiversos e realidades paralelas. Afinal de contas, você vai estar vendo você mesmo de um tempo diferente do seu. Paranormal. Poderia ser algo como projeção astral, ou até mesmo algum espírito que se aposta da sua imagem para te assombrar. Mas nesse caso, seria mais uma manifestação não física da pessoa do que o primeiro conceito. Sincronicidade. Seria um evento aleatório que poderia estar conectado com motivos e significados bem mais profundos do que você pode compreender. Mas é um assunto bem amplo, com muitos significados, então eu vou deixar para um vídeo específico sobre doppelganger que eu farei futuramente. Shapeshifters. Outra nomenclatura em inglês que se associa mais a criaturas populares, tais como lobisomens, vampiros, onis e até outras bem pouco conhecidas como os druidas, pertencentes à mitologia celta, que seriam sábios e curandeiros. E existem também várias outras criaturas mitológicas que são consideradas shapeshifters. Onde mais pode-se encontrar tais criaturas? Curiosamente, são explicitamente mais presentes nas mitologias, principalmente na mitologia grega, nórdica, celta e japonesa. Mas isso também inclui culturas indígenas e africanas na história. Ou seja, shapeshifters são bem mais conhecidos do que imaginamos. E sua existência foi popularizada a partir do século XX, com a expansão do cinema, da TV e da literatura em inglês. Alienígenas. Lembre-se que alienígenas também são acusados de invadirem e transitarem a Terra, assumindo formas e aparências humanas. Mas eu posso dizer que isso não é uma habilidade deles, e sim a alta tecnologia avançada que os permite que mudem de forma. Reptilianos. Só lembrei de um vídeo e algumas cenas engraçadas de filmes a respeito dos reptilianos e pensei em colocar isso aqui, é só isso mesmo. Existem várias criaturas que manipulam a sua própria aparência. E é claro que eu não vou falar de todos eles aqui. Ah, quer saber? Eu vou falar dos reptilianos, sim. Eles têm como principal aparência características, além de ser um grande réptil furry, quer dizer, humanoide, a capacidade por si própria de mudar de suas características físicas e de manipular como quiser a sua aparência. E o que eu deixei por último, para mim sendo mais amedrontador, skinwalkers. É algo que eu quis fazer questão de citar aqui. E ao decorrer das informações e da cultura popular em geral, vocês com certeza já sabem o que é um. Skinwalkers são conhecidos pela sua capacidade de se transformarem em animais e se aproximarem das suas vítimas, causando medos nela, ao ponto de até perderem a sanidade e terem alguma utilidade a tais criaturas, seja para alimentar-se do seu próprio medo, ou até mesmo transformá-la em outro Skinwalker. Eu não vou explicar tudo para vocês, porque quem não conhece a lore de Skinwalker na cultura pop até agora é minha avó. Mas o que poucas pessoas não se atentam a lembrar é que os Skinwalkers possuem uma forma humana. E se eles podem manipular a sua própria forma para se transformarem em animais totalmente diferentes do que eles são, seria ainda muito mais fácil apenas mudar algumas características da sua forma humana para se tornar o seu melhor amigo ou até mesmo um familiar seu. Por que temos medo de perder a nossa aparência? Sentimos insegurança de saber que tem alguém por aí que pode se passar por nós na sociedade e fazer coisas ruins, né? Afinal de contas, pode cair tudo para sua conta. E isso qualquer pessoa pensa de alguém que seja muito parecido com ela, tipo um sócia. Mas nós humanos nos conhecemos e sabemos as capacidades que cada um de nós tem e pode fazer. E eu me atrevo até a falar que a gente bate de frente com essas criaturas em questão de medo e às vezes crueldade também.
a busca pela evolução da vida e o desconhecido, que muitas das vezes nos assombra desde antes dos nossos antepassados, nos faz pensar em como isso tudo se encaixa com a metamorfose que conhecemos. Agora vamos voltar um pouquinho para a realidade de novo e fazer uma comparação do conhecimento científico-biológico que nós temos hoje com tais criaturas. Se um Skinwalker quisesse se transformar em alguém para fazer sabe-se lá o que, essa transformação poderia ser classificada como uma metamorfose incompleta, por ser uma mudança menos drástica visíveis para nós. Afinal de contas, a forma original, possamos dizer assim, de um Skinwalker já é bem semelhante com as dos seres humanos, então aquilo que ele adicionaria à sua própria aparência seriam detalhes bem parecidos. Diferente de outros animais, que ele poderia ter que adicionar caudas ou asas e a biologia disso é completamente diferente. Mas mesmo assim, continuaria sendo um evento feito por meios totalmente desconhecidos para nós. Sem contar com a plástica, né? Então, a ideia de se transformar em outro animal vai sempre ser algo absurdo para nossa compreensão humana até agora. Mas, quando a gente parte para a área sobrenatural, as coisas mudam, drasticamente. Afinal de contas, um espírito, por exemplo, ele não se limita a aspectos físicos. Então, uma mudança de aparência seria como um piscar de olhos. O que era sua avó agora é o seu pai. E quem já viu os vídeos a respeito dos Skinwalkers, sabem da sua cultura com feitiçaria e vários costumes sombrios. E isso faz com que eles herdem a capacidade de tomar formas de vidas distintas. Mas diferente dos lobisomens, que a lenda diz que foi alguém amaldiçoado, vem nos mostrar que todo tipo de feitiçaria tem um preço. Seja pela dor extrema no momento da transformação, ou a perca total de qualquer humanidade e raciocínio lógico que a pessoa tenha. E isso toma extravagantes caminhos improváveis, que faz com que nós acabemos não acreditando por achar que são apenas contos e histórias, ou para o nosso bem próprio. A questão é que a existência e a habilidade dessas criaturas não seriam como alguém um dia idealizou na sua mente e tornou isso realidade nos filmes. O processo, a ciência, a biologia explorada, pelo menos até agora, e as pesquisas divulgadas para que a gente pudesse ver, nos mostra o quanto isso é irreal. Para alguns sendo algo triste, para outros sendo um alívio. Mas é mais que óbvio que os governos do mundo escondem coisas das suas sociedades. Como um experimento real feito pelos Estados Unidos, a conhecida CIA, que foi um programa de experiências ilegais em pessoas com o intuito de controlar a mente humana. Se essa informação chegou à tona para a Wikipédia é porque descobriram o ato deles, né? E como foi algo ilegal, isso lascou muito eles na época. A Área 51, que se popularizou na internet por um bom tempo, e também era citada como podendo ser algo real ou não, tipo um conto, mas foi descoberta há pouco tempo e confirmada sua existência. E há pouco tempo eu quero dizer uma comparação de alguns anos, por aí. Animais que são praticamente imortais, o poder psicológico da mente humana sobre si mesmo e sobre as outras coisas, ornitorrinco. Ok, vamos parar por aqui. São muitas coisas. Eu só quero dizer que a possibilidade de muito mais do que nos é permitido conhecer é muito ampla. Afinal de contas, como a mesma ciência disse sobre ela, a biologia está em constante evolução, tanto quanto as outras partes da ciência. Talvez nos foi impedido de evoluir junto com ela. A ciência e a biologia estão em constante evolução, mas talvez a gente foi impedido de evoluir junto com ela. Se tem algo ou alguém que possa ou está se passando por você em algum lugar, é melhor que continue bem longe. Mas se um dia ela te encontrar, tudo aquilo que um dia foi teu, agora não é mais seu.